Bom dia, Diego. Bom dia, Beto. Então, Diego, acho que a gente tem aí algumas questões para discutir hoje. Uma delas é o que me surpreendeu nesses áudios é a fragilidade do ex-presidente. Né, que na esfera pública ele se coloca como muito forte, como muito saudável, como muito, embora, enfim, com problemas de saúde, né, mas imbrochável, incomível, mas na esfera privada há uma fragilidade ali, né, há uma constante vacilação, então é xingado pelo filho, precisa do Silas Malafaia um pouco dizendo, né, o que ele deve fazer, o que seria de bom tom, colocando ele para cima, então funcionando ali quase como um coach motivacional, né? Então isso um pouco é muito evidente nos áudios e muito curioso, porque ele é outra, né? Ele tenta se mostrar de forma completamente diferente na esfera pública. Bem, mas dito isso, né, para além das questões jurídicas, aqui até que o Marcelo já tratou, eu acho que tem aí um aumento de temperatura, né, para a família Bolsonaro. Quando eu falo que a família, né, portanto, não é apenas para o ex-presidente, mas é todo esse entorno aí, né, que é a família Bolsonaro e que a gente vê, né, que eles são muito leais a eles mesmos, né? Então aí a relação é entre as pessoas da família. Até a Michelle, né, tem ali questões, né, com os filhos e tal. Mas eu vejo que a temperatura ela aumenta e eu acho que ela aumenta também por 3 fatores, para além dos jurídicos. Há uma dimensão aí da esfera pública. Ontem saiu uma pesquisa da Quest, ontem ou anteontem, mostrando que há uma percepção da opinião pública que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para defender os interesses dele e da família. Né? Então, aí, quase 70%, isso não é pouco. Então, não há, digamos que há aí uma dúvida sobre o patriotismo da família Bolsonaro. Então, que, de repente, eles não estão defendendo os interesses do país, mas sim deles mesmos. Há uma parcela também aí do Centrão que já está percebendo que a família Bolsonaro é um pouco tóxica, né? Então, que é bom manter talvez uma certa distância da família Bolsonaro, que as pesquisas mostram, né, nas linhas temporais, né, como eles vêm perdendo força. Então, o Centrão, que não tem aí uma linha ideológica definida, né, o Centrão que está sempre ali, né, vendo a temperatura, analisando a temperatura política, o Centrão acho que já um tanto vem percebendo, né, e eles são muito hábeis nisso, são políticos profissionais, são muito hábeis, percebendo que a proximidade com a família Bolsonaro pode ser prejudicial. E há também um outro elemento que a gente precisa colocar nessa conta, que é o espírito de corpo do STF. É claro que a gente tem opiniões divergentes, a gente tem, e isso é bom, isso é saudável, né? Que a gente tem ali ministros com posicionamentos e opiniões diferentes, leituras diferentes, interpretações diferentes das leis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem nesses últimos dias, né, o ataque dos Estados Unidos com tarifas, trazendo a questão política muito forte, tentando aí, ter uma ingerência sobre os processos jurídicos que acontecem no Brasil, e, né, por fim, a punição ao ministro Alexandre de Moraes. Isso faz com que, né, o STF, obviamente, vai se unir, né, contra esse ataque. Isso é quase natural das instituições, né? Diante de um ataque, eles procuram ali fechar a questão. Então, eu diria que nesse cenário, no cenário atual, a temperatura, não apenas para o ex-presidente Bolsonaro, mas para toda a família, vem aumentando. E o relatório da Polícia Federal mostrou também as movimentações financeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma movimentação, por exemplo, no intervalo de um ano, de
30 milhões de reais, considerada atípica pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O relatório, com base em dados do COAF, ele afirma que o ex-presidente Bolsonaro recebeu cerca de 44 milhões e 300 mil reais nas contas em pouco mais de 2 anos. Tá? De grandes valores a transferências menores por Pix. Lembra das campanhas? No período de 1º de março de 23 a 5 de junho de 2025, o partido do ex-presidente depositou R$ 1.111.000 nas contas dele. O maior montante entrou no primeiro semestre do ano, foram quase R$ 400 mil. O segundo maior depósito no período... saiu da OncoStar SP, veja aí a lista, né? Está em segundo lugar, que contribuiu com R$ 50 mil. O Centro de Tratamento Oncológico fica na Zona Sul de São Paulo e pertence à Rede Dor São Luís. O hospital informou que o valor é por conta da devolução de um calção que foi pago por Bolsonaro quando ele esteve internado lá. Na sequência aparecem 2 empresários e uma empresa de São Paulo e de Goiás. São eles Rogério Martins Betti, empresário do agronegócio paulista, e José Alves Filho, sócio da farmacêutica Vitamedic, em Anápolis, Goiás. A empresa Shopping Inteligente, de Marcos de Oliveira, também do interior de São Paulo, também aparece aí na lista, você vê. Fato é que os pagamentos foram de 34 mil, 19 mil, 14 mil, respectivamente. Aí na tela você vê todos, né? Até o 10º colocado aí nesse ranking, empresário do agronegócio, empresário do setor imobiliário, e aí tem outras pessoas que doaram. O PL foi a principal depositante, digamos assim. Beto, 30 milhões em um ano, 44 milhões em 2 anos, né? São movimentações atípicas, há muitas transferências via Pix, campanhas e tal. Atípico não quer dizer que haja algo criminoso, que haja algo, né, algum crime tenha sido cometido, mas é claro, isso precisa ser melhor elucidado pelo ex-presidente. Pois é, Diego, como diz o ditado, se comeu a galinha ou não, eu não sei, mas tá com a boca cheia de pena, isso tá, né? Então vamos lá. Só para a gente lembrar para a audiência, os indicativos de ilicitude. Então, primeiro, patrimônio incompatível com a renda. 40 milhões o Bolsonaro, 4 milhões o Carlos, 4 milhões o Eduardo. A gente viu o empresário agora fez uma doação de 700 mil reais para o Carlos. Então, tem um histórico de um patrimônio fora dos padrões, loja de chocolate para cada um compra uma mansão aqui, compra uma mansão ali, dezenas de imóveis na família. Então, primeiro indicativo aí digamos assim, de ilicitude seria esse patrimônio incompatível com a renda da família. Segundo, transações em dinheiro vivo. Então, a gente cansou de ver, né, por exemplo, num furo que foi do UOL na época, se não me engano, era do Thiago Erdi e da Juliana Dalpiva, mostrando que ao longo dos últimos 30 e poucos anos, a família Bolsonaro comprou mais de 107 imóveis e quase a metade deles com dinheiro vivo. Os tais 51 imóveis com dinheiro vivo. Quem transaciona com dinheiro vivo em tamanha quantidade e frequência, isso costuma ser, como o próprio Mairovitch já comentou no All News, um indicativo de possível lavagem de dinheiro. Mas não fica aí. Terceiro, movimentações rápidas e vultuosas. Porque o que espanta não é só os 30, 40 milhões, mas o dinheiro entra e sai de uma conta para outra. Então, de novo, uma movimentação financeira nas contas bancárias suspeita, bastante suspeita. Outro elemento esquisito, outro indicativo de ilicitude, abastecer eventualmente uma organização criminosa com esses recursos. Bolsonaro financiou 2 milhões para o filho Eduardo nos Estados Unidos, que agora está sendo investigado por organização criminosa para tentar, né, constranger um processo e atuar contra a pátria, contra o país. Então, eventualmente, mais um indicativo. E, por último, a origem duvidosa de recurso. Então, aqui eu comentei esse caso do empresário dos 700 mil, o Brasil inteiro conheceu a história da rachadinha do Queiroz, né? E veja, nesses casos aí não apareceu, por enquanto, o Flávio Bolsonaro, né? Só a esposa dele apareceu agora como eventualmente uma possível investigada futura
por conta de ter passado pelas mãos dela tal minuta de asilo político para o Jair. Mas a gente viu os 19 milhões de PIX. E esses valores que você punha, Diego, o que mais importa talvez não sejam os maiores valores de algum empresário do agro, ou de alguém do agro, algum empresário. Esses aí são talvez os malucos úteis, né? Eu digo maluco porque era como o Bolsonaro no julgamento chamou quem ia para a praça, como ele chamava os seus apoiadores correligionários. Mas o que preocupa é talvez uma possível modalidade de rachadinha virtual através do PIX. Né? Teria que ser investigado. Não são os grandes valores, são os pequenos. É o que o pessoal no direito criminal costuma chamar de Smurfeu, né? Em homenagem aos Smurfs. Ou seja, são os pequenos valores repetidas vezes. Então, que nem o Queiroz fazia lá o depósito de 2.000 em 2.000 na boca do caixa, as pessoas, às vezes, que vão fazendo vários depósitos pequenos, vários PIX de valor pequeno, por isso seria interessante um pente fino nesses CPFs, porque muitas vezes, além, né, dos inocentes úteis, dos malucos úteis que possam ter feito PIX, quem tem muito dinheiro e transaciona muito dinheiro, como a família Bolsonaro, pode aproveitar, eventualmente, para lavar dinheiro, aproveitar uma campanha de PIX para usar alguns laranjas para fazerem vários depósitos de pequeno valor. É uma forma de eu pegar um dinheiro que eu tenho embaixo do colchão de origem ilícita e colocar na minha conta bancária e lavar a origem desse recurso. Não sei se é o caso, mas eu acho que merece uma investigação por aí. Deixa eu ver a Carla também, Carla, essas movimentações todas, né? E é interessante, né? Digamos que não haja nenhuma irregularidade, mas esse valor recebido pelo ex-presidente em PIX, né? Milhões e milhões de reais pela família dele, né? Isso chama atenção, essa vontade, né, de colaborar também dos eleitores, dos admiradores da família. Sim, sim, Diego, eu concordo muito com o Beto, né? Essa conta não fecha. A conta o patrimônio da família Bolsonaro diante do que eles recebem, essa conta fica um pouco complicada, fica um pouco difícil de ser feita. Mas eu diria assim, né, que ela é mais né, dos vários, mais uma pedra, né, dentre as várias pedras que hoje a família Bolsonaro vem carregando nesse oceano de problemas que eles têm. Então, é claro que você tem aí, né, muitas questões que vão precisar ser explicadas do ponto de vista jurídico. Mas aí também me traz aí uma outra dimensão disso, que é de como esses vários problemas que se avolumam também não vai ajudar. Daqui até 2026 a gente tem muito tempo. Mas muito tempo mesmo, vai ser assim um ano infinito, esse 2025 para 2026, para a direita se reorganizar um pouco distante. Quanto mais a família Bolsonaro se desgasta, mais interessante também para a organização dessa direita, que hoje é muito difícil qualquer um desses candidatos de fora aí desses candidatos fora da família, né, deles conseguirem emplacar sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Mas com esse desgaste, talvez eles consigam ficar um pouco mais livres, né, dessa sombra que é o ex-presidente Bolsonaro. Então, daqui até 2026, talvez essa série, né, de problemas que a família vem enfrentando, talvez possibilite uma reorganização da direita e dos candidatos à direita do espectro ideológico. Exato.